Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal Ronromeando. Eu sou Andressa Vieira, sou mãe dos meus dois amores, a Luna e o Ragnar, e nesse canal compartilho com vocês um pouquinho do dia a dia dos meus gatos e também trago dicas e orientações para outros gateiros como eu. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando seu joinha para apoiar a gente na expansão desse canal e também se inscreve ativando as notificações para receber os novos vídeos. Hoje vamos ao nosso segundo episódio da série Vacinar, um Ato de Amar, onde vamos conversar sobre uma das vacinas mais importantes para os nossos bichanos, a vacina da raiva. Bora? Então, bom pessoal, para a gente começar esse episódio, vamos primeiro entender o que é a doença da raiva e o que ela causa nos animais e também nas pessoas. Porque sim, gente, essa doença é uma zoonose, ou seja, é uma doença que pode ser passada dos animais para os humanos. Então já parte daí, né, gente, o porquê que essa vacina é tão importante, tanto para os nossos bichanos, como também para nós tutores e também para a comunidade no geral. Mas então, o que é a doença da raiva? A raiva, gente, é causada por um vírus chamado lissavírus e é uma doença muito grave que afeta todos os mamíferos do planeta, incluindo nós, seres humanos, e também os nossos peludos, tanto cães quanto gatos. Para vocês terem noção de como é grave essa doença, não existe cura e também a taxa de mortalidade para quem é afetado por ela é de 100%, ou seja, pegou, morreu. E por que essa doença é tão letal? Então o vírus ele se espalha por todo o corpo do indivíduo, mas o objetivo principal dele é o cérebro, o sistema nervoso central. E ele causa danos permanentes na pessoa ou no animal que é infectado. E isso explica o porquê do nome da doença, doença da raiva, porque os sintomas mais característicos é a mudança drástica de comportamento do indivíduo e também a agressividade. Fazendo um comparativo, é tipo The Walking Dead, gente. É um bando de zumbi doidão querendo morder as pessoas. Bom, gateiros, e quais seriam as fases dessa doença? Então, a doença da raiva, ela possui 4 fases. Tá? E isso é igualzinho para qualquer animal ou pessoa. Então, qualquer infectado vai possuir essas 4 fases. A primeira fase, ela é chamada de incubação. E ela pode durar de 1 a 3 meses, mas dependendo do caso, pode durar anos. Então, isso vai depender de organismo para organismo. E nessa fase, o vírus entra no corpo e começa a se multiplicar no local da lesão, no local onde houve a infecção. Ou seja, ele vai criando vários dele mesmo naquele local. E esse vírus, como eu disse para vocês, gente, eles têm interesse aqui, no sistema nervoso central, né, no cérebro. Então ele viaja ao longo dos nossos nervos até chegar no objetivo principal dele. E é essa caminhada que é demorada. Então, isso vai depender de organismo para organismo e pode demorar de 1 a 3 meses ou até mesmo anos. E o pior dessa fase 1 é que o animal ou a pessoa que estão infectados, eles não apresentam sintoma nenhum da doença. Então ele nem sabe que está doente. Mas a parte boa, gente, é que nessa primeira fase o vírus não é transmissível, ou seja, não se passa para outra pessoa ou para outro animal. E agora partimos para a fase 2. A fase 2 é quando o vírus consegue chegar no seu destino. Ele consegue atingir o sistema nervoso central do infectado. E, gente, não é um vírusinho que chega lá não, tá? É uma galera que chega, porque lembram? Ele se multiplica no início. Então, chega muito vírus no sistema nervoso central. Os vírus, gente, são tão inteligentes que eles levam como estratégia se multiplicar, dividir e conquistar. Então, chega uma galera lá no sistema nervoso central, mas também vários outros grupos se espalham por todo o corpo do indivíduo, né? Então, assim, eles conseguem dominar geral. E é a partir daí, gente, que começam os primeiros sintomas da doença, tá? E é onde também o vírus, ele começa a ser transmissível, ou seja, ele passa do coitadinho que tá doente para outra pessoa ou para outro animal. Aí vocês podem se perguntar, como que o vírus da raiva é transmitido? Bom, gente, quando a gente estuda na biologia a parte dos vírus, eu fico impressionada com a parte de inteligência, a parte de estratégia que os vírus têm. E se a gente para pensar nesses organismos, eles são tão simples, né? Eles nem têm cabeça, nem têm cérebro, eles são super simples em questão de composição e também eles são microscópicos, eles são
a gente nem consegue ver a olho nu, né? E eles têm uma estratégia gigantesca para conseguir dominar o seu hospedeiro. Vejam o vírus da raiva. Ele sabe que se ele fica no cérebro, que é o objetivo dele principal, ele não vai conseguir infectar ninguém, porque ninguém vai comer o cérebro do outro, né? Então, o que ele faz? Ele manda um grupinho de vírus para se alojar lá nas glândulas salivares, tá? E o pobre coitado do infectado, ele começa a transmitir o vírus a partir da sua saliva. Então, na fase 2, que é muito perigosa, é onde o hospedeiro começa a transmitir o vírus para qualquer um que tenha contato com a sua saliva. E essa fase ela pode durar até 10 dias e é onde o infectado começa a sentir os primeiros sintomas, que seria febre, mal-estar e inquietação. E depois disso, gente, evolui muito rápido a doença. Então passa para a fase 3, onde também é conhecida como fase aguda da raiva, e ela pode durar entre 2 a 7 dias. E como o vírus ele já se adonou do corpo inteiro do indivíduo, já está espalhado por tudo, principalmente no cérebro, é a fase onde os sinais clínicos, né, os sintomas, começam a ficar mais graves. E essa fase é onde a transmissão é mais perigosa, gente, porque é onde as agressões começam. Então, os sintomas que apresentam o infectado vão agravando. Então, são de alucinações, delírios, mudanças drásticas de comportamento, produz muita saliva, porque justamente o vírus quer chegar em outro desafortunado, né? E também as agressividades. Então fica como um The Walking Dead mesmo, um zumbizão lá bem doidão. E depois dessa etapa, gente, é só ladeira abaixo. Então chega na fase final da doença, que seria a fase 4, que pode durar de dias a semanas. E é onde, infelizmente, o infectado ele passa para o estado de coma, e aí ele não responde mais a nenhum estímulo, ele fica inconsciente e a morte é certa. E como eu já disse para vocês, gente, não tem cura, não existe tratamento para a doença da raiva e não tem como evitar que isso aconteça. Tá, agora que eu deixei vocês de cabelo em pé, né? Bora entender melhor como se pega a raiva. O vírus da raiva é transmitido pela saliva, certo? Então a maior forma de contaminação é a partir de mordidas. Mas também ele pode ser transmitido por lambidas e feridas abertas e por arranhões. Aí entram os gatos. E por que por arranhões? Porque como se produz muita saliva na boca, pode ser que ela caia na região das patas e contamine essa região. Então, a partir das arranhaduras, pode também acontecer a transmissão da raiva. Todos os mamíferos, eles têm potencial de serem infectados e de serem transmissores do vírus da raiva. Todos, gente, todos. Cão, gato, vaca, cavalo, porco, animais selvagens, todos têm esse potencial, incluindo nós, humanos. Mas daí vocês podem se perguntar, tá, Andressa, mas quem que é o paciente inicial? Quem que é o primeiro caso? Porque o vírus não surge do nada, né? Precisa ter um animal infectado para passar assim para os demais. E vocês têm total razão, gente. Realmente tem o paciente zero. E para a gente entender essa dinâmica, nós precisamos também falar dos dois tipos de raiva que existem, que seria a raiva rural e a raiva urbana. Mas esse é um papo que a gente vai conversar na parte 2 desse episódio, porque esse vídeo já ficou um pouquinho comprido e eu não quero afogar vocês em tanta informação. Então fiquem ligadinhos que em breve eu subo a parte 2 desse episódio, onde a gente vai entender como que a raiva chega na cidade e também como a gente pode prevenir os nossos bichanos. Quero ouvir vocês, então deixem por favor nos comentários a sua opinião, as suas dúvidas que eu respondo um por um e também deixem os novos temas que vocês querem ver aqui no canal. Um abraço e até a próxima!